Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aí mais um estudo aí pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus aí para nos abençoar, para nos envolver, pedindo aí a espiritualidade amiga aí para nos acompanhar, né, nesse momento aí. Lembrando a todos, né, hoje, sexta-feira, nós vamos fazer o nosso estudo do Evangelho, né? Todas as sextas-feiras a gente dedica aí para conversar sobre o Evangelho, sobre temas do Evangelho, né, à luz da doutrina espírita aí, à luz da espiritualidade amiga. E hoje o nosso tema vai ser falar da missão de Jesus na Terra, né? Nós vamos discorrer um pouquinho aí, né, sobre o papel de Jesus aí, né, quando ele vem ao mundo, né, que já gerou tantos livros, tantas obras, tanto pensamento, né? A gente vai tentar contribuir um pouco para esse pensamento, né, para essa reflexão sobre a importância da vida do Cristo, né, e da vinda dele ao nosso mundo. Fenômeno, né, que dividiu a história da humanidade entre antes e depois dele, né? O calendário, né, nós sabemos disso, ele é contado a partir, né, do nascimento de Jesus, né? Apesar de a gente saber que tem um pequeno erro de cálculo ali, né? Jesus teria nascido alguns anos antes, né, do ano 1 da era cristã. Entretanto, né, a figura de Jesus impacta a humanidade de tal forma, né, que a própria história, né, vai se definir entre antes e depois da presença dele na Terra. E é interessante, né, a gente pensar um pouco nisso, né, porque muitas vezes a gente fala muito do retorno de Jesus, né, de Jesus voltando, e a doutrina espírita, né, os amigos espirituais, eles vão trazer para a gente reflexões sobre a presença de Jesus na Terra, né, o que Jesus veio fazer aqui no nosso mundo, né? O Emmanuel, né, o querido guia espiritual do Chico, né, mestre aí do conhecimento espiritual, né, uma entidade venerável aí que nos traz pensamentos profundos acerca do Evangelho do Cristo, né, o nosso querido Publio Lentulus, né, do livro Há 2000 anos, né, onde o nosso Emmanuel conta a sua trajetória, o seu encontro com Jesus. Ele fala, né, ele categoriza Jesus como governador espiritual da Terra. E quando ele diz isso, ele vai dizer que no livro A Caminho da Luz, né, de autoria dele, através do nosso querido Chico, que o orbe terrestre, né, desde que se desprendeu da nebulosa solar e que a primeira poeira cósmica começou, né, a girar ali em torno daquela estrela que seria o Sol, né, e começou a se adensar para criar, né, esse planeta onde nós vivemos, né, desde este momento o Cristo já assumiu, né, o controle e a liderança dos assuntos concernentes à humanidade, à Terra, né, nós aqui neste mundinho azul, né, que o nosso querido Liel diz que o céu azul é um reflexo da aula de Jesus, né, que a espiritualidade, né, deu esse toque azulado ao nosso céu porque é a cor da aula de Jesus, né, numa espécie de lembrança perene, né, mesmo que indireto, né, porque a maioria de nós não sabe disso, né, mas aquele céu azul ali que a gente vê todos os dias, aquele céu, né, que a gente vê pela manhã, né, limpo ali, é o reflexo, né, de como seria a aula espiritual de Jesus, a energia que circunda, né, o ser ali amoroso do Cristo. E nós sabemos, né, que lá no livro A Caminho da Luz, que o Emmanuel diz que Jesus, né, havia prometido espiritualmente, né, seja aqueles companheiros do mundo espiritual, que em determinado momento da história humana, né, esse espírito, esse Cristo, esse ser que nos orienta os destinos, que ele se materializaria entre nós, né, vivendo, né, dentro de um corpo material como o nosso, a fim de nos legar, né, suas grandes lições, seus grandes ensinamentos com vistas ao futuro, à imortalidade, né, a relação com o Pai e, muito mais do que isso, né, como um cântico de esperança para o nosso mundo. E o nosso mundo que está tão cansado, cheio de problemas, de provas, né, e lembrar o Cristo, né, como diria o Dr. Bezerra, né, é mais do que nunca necessário. E aí muitas pessoas falam, mas qual que é o objetivo de Jesus vir à Terra? Jesus mesmo vai responder isso para a gente lá no Evangelho, quando confrontado por Pilatos, né? Jesus estava lá diante de Pilatos, né? O Pilatos, né, atônito ali diante daquele homem recém-espancado, né? Aquele homem que tinha passado por uma flagelação, que era uma das torturas mais horrendas que já tinham acontecido, né? E aquela figura fisicamente destruída de Jesus diante dele, ainda assim altivo, dono de si, né? Apesar de todas as feridas e todas as, né, todas as marcas, né, do açoite violento que ele tinha sofrido, né, que é uma coisa, né, deformante até, né, deformava fisicamente a pessoa, né. A própria flagelação era a causa de morte, né, então a pessoa morria só de ser flagelada,
né? Então, o quadro de Jesus ali diante do Pilatos era de alguém semi-morto, né? Que se deixasse passar... Se ele libertasse Jesus depois da flagelação, Jesus com certeza morreria em decorrência dos ferimentos do que ele sofreu, né? Mas aí ele sempre sabe que ele, depois disso, ainda foi crucificado, né? Mas a gente não está aqui para lembrar disso. Nós estamos aqui para lembrar desse Cristo aparentemente derrotado, né? Mas altivo, dono de si, né? Sem nenhum pingo de ódio, ressentimento ou amargura, diante, né, de um confuso líder, né, diante de um governador também, governador romano de Israel, né, legado ali pelas ordens de César, e que em determinado momento, né, atônito diante daquela figura que não, né, se entregava à revolta, ao ódio, né, diante de tanta violência que já tinha sofrido, pergunta a Jesus, né, quem é você? E essa é uma pergunta das mais profundas que o Pilatos faz, e nesse momento eu penso que ele faz essa pergunta em nome da humanidade inteira, né? Porque ele pergunta ao Cristo, quem é você? E aí Jesus dá uma resposta para ele que é tão profunda que o próprio Pilatos ele não vai saber lidar com essa resposta. Já visto a réplica dele, né? Ele fala para Pilatos que nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Então quando Pilatos inquire em Jesus, né? Boa noite aos amigos que estão chegando aí, né? Sobre quem ele era, Jesus não fala quem ele era, mas ele fala qual é a missão dele. Nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E o Pilatos, atônito com aquela resposta, né, acostumado a meias verdades e ao império da mentira, né, tão natural aos líderes políticos, militares da época e aos nossos também, né, ele responde para Jesus, mas o que é a verdade? Porque, com certeza, divorciado de si mesmo, né, Pilatos não saberia dizer o que era a verdade, porque a própria vida dele é uma mentira, uma ilusão. E o Cristo silencia diante desse momento, deixando para a gente aqui agora, né, essa reflexão. Então Jesus vem ao mundo para estabelecer a verdade. O objetivo do Cristo, né, não é salvar a humanidade de um pretenso pecado original, né, de uma pretensa falha que não é culpa de ninguém, porque, né, é uma falha dos antepassados, né, mas sim, a proposta de Jesus é estabelecer a verdade na Terra. E isso Jesus vai fazer durante 3 momentos na sua vida, né? Então a gente pode definir a missão de Jesus como trazer para nós a verdade. Por quê? Porque a verdade, né, já falamos aqui algumas vezes, né, na nossa caminhada evolutiva nós temos ali uma pirâmide, né, nós temos ali um triângulo evolutivo, que é, né, a verdade, a liberdade e o conhecimento. E Jesus fala assim, conhecereis a liberdade e a liberdade vos libertará. Então ele está falando do conhecimento, conhecer a verdade para ser livre. Então Jesus vem à Terra com um propósito de libertação, mas não é uma libertação que a gente imaginava, não é a libertação do cativeiro físico, não é a libertação do povo de Israel do jugo dos romanos, mas a libertação do ser humano das suas próprias ilusões e dos seus medos. Então Jesus vem trazer a verdade. E a primeira verdade está no conhecimento. E quando nós descobrimos essa verdade, nós vamos nos tornar livres. Por isso a nossa reflexão dessa noite vai passar por esses conceitos aí do Cristo, né? A gente só vai ser livre quando a gente souber, né? Quem não sabe é escravo. E, né, o que é o medo? O medo nada mais é do que o reflexo da nossa ignorância de alguma situação. Tudo aquilo que eu não conheço, eu tenho medo. Eu tenho medo do escuro, porque eu não sei o que tem lá. Eu tenho medo da pessoa que pensa diferente de mim, porque eu não estou confortável com a forma dela pensar. Eu tenho medo da pessoa que se expressa material, visual, física ou culturalmente diferente de mim, porque eu não sei o que ela está fazendo e o que tem por trás daquela expressão. Então a ignorância é a raiz de todo medo, né? E nós temos e tínhamos naquela época e carregamos até hoje 3 grandes medos, os quais Jesus veio, né, para nos ensinar a vencê-los. O primeiro medo, o medo da morte. O segundo medo, o medo de Deus. E o terceiro medo, o medo do pecado. São 3 medos, né, que nascem todos, vamos dizer assim, da nossa ignorância, porque nós não sabemos o que tem depois da morte. Nós não sabemos o que é Deus. E o pecado nos amedronta porque a gente acha que está pecando por qualquer coisa. São medos nascidos da ignorância. E a vinda de Jesus na Terra, né, vai passar por nos explicar o que é Deus, o que é o pecado e o que é morte. E dessa maneira Jesus vai trabalhar com a gente para nos libertar do medo através do quê? Do conhecimento, da verdade.
Por quê? Porque o Deus, né, o Deus dos judeus, o Deus de muitos de nós, ainda é um Deus que é o reflexo da nossa própria intimidade. É um Deus, né, vingativo, parcial, né, caprichoso, não muito diferente dos deuses dos gregos, dos romanos, dos egípcios, dos sumérios, dos caldeus, dos japoneses, dos nórdicos, né, que eram seres personificados com as emoções humanas. O Deus dos judeus era um ser que, ao mesmo tempo protetor com seu povo, era implacável com seus inimigos. Ao mesmo tempo amoroso, né, era capaz de matar aqueles que não estivessem dentro do seu conceito. E aí Jesus vem à Terra e a primeira coisa que Jesus vai apresentar para a gente é uma nova relação com a divindade. Por quê? Porque o Deus dos exércitos dos judeus, o Senhor, né, o Todo-Poderoso, Jesus vai resumir a figura de Deus em uma palavra hebraica, né, muito profunda, Abba. E o que Abba significa? Abba era, né, como os bebês e as crianças de menos de 2 e 3 anos de idade se referiam aos pais, ao pai. Abba significa, no nosso idioma, né, com as traduções, claro, né, apropriadas, papai. E aí vem esse Jesus, né, no meio do povo lá que adorava o Deus dos exércitos, o Senhor implacável da lei de Moisés, né, que fulminou o Egito com as 10 pragas, né, isso tudo, né, era a propaganda que se tinha de Deus da época, tá, gente? Né? A propaganda é a alma do negócio, então a propaganda de Deus na época de Jesus era muito mal feita, né, porque a propaganda de Deus dizia que ele era um ser poderoso, caprichoso, né, irracível, que se não fosse agradado, ele ia quebrar o pau na cabeça de quem não agradasse ele. E aí vem Jesus e fala assim, essa propaganda está toda errada, nós temos que falar de Deus como é que ele é de verdade. E aí Jesus começa a se referir ao Criador do Universo, ao Senhor dos Exércitos, para escândalo e desespero, né, dos religiosos da época, que adoravam um Deus poderoso, né, para poder falar do próprio poder, e não que Deus não tenha poder, mas o poder de Deus é diferente, ou se manifesta de maneira diferente do que a gente espera. Jesus começa a chamar Deus de Abba, papai. Né? Porque papai falava, né, que nós devemos amar, porque papai nos ama, né? Porque papai compreende todos nós. Então Jesus se referia ao Criador como o pai de uma criança de colo. E isso era assustador para aquelas pessoas, né, que esperavam um Deus, né, à altura dos seus sonhos militares, bélicos, agressivos, violentos, que esperavam um Messias à altura dos seus sonhos de conquista, de destruição dos seus inimigos, de ódio, de vingança, né, que acima de tudo buscam um Deus vingativo porque ainda eram espíritos vingativos. Então nós esperamos que Deus nos vingue porque a essência da vingança ainda está dentro da gente. Por isso que a mensagem de um Deus de amor é tão difícil de ser introjetada. Porque no fundo eu quero um Deus de amor, mas que ame a mim. É uma coisa que os amigos espirituais falam muito. O Lucas sempre fala isso com a gente. Ele fala assim, olha, a grande dificuldade de vocês hoje em entenderem Deus é porque vocês desejam um Deus amoroso para as suas intimidades e rigoroso para com seu irmão. O mesmo Deus que vocês pedem que perdoe, que ama, que compreende, né, todas as suas limitações, vocês praticamente exigem desse Deus que ele pune imediatamente aqueles que fazem o mal dentro do seu ponto de vista. E é assim que nós procedemos em sinal de desequilíbrio entre aquilo que queremos para nós e aquilo que queremos para o nosso irmão. Esquecidos de que a medida com que eu uso para julgar o meu próximo é a mesma medida que eu julgo para mim. Né? E aí Jesus vem trazer essa ideia de um Deus que é pai, de um Deus que é papai, de um Deus que é perdão, que é compreensão, que é afetividade, que é carinho, que não pune. Né? Um Deus que envia Jesus à Terra para nos ensinar a amar. Porque nós já somos amados, mas não percebemos. E esse é o grande problema espiritual da nossa humanidade, né? Infantil que somos. Nós somos muito amados, mas incapazes de perceber este amor porque estamos mais preocupados, né, com os reveses transitórios das nossas vidas materiais. A gente sofre. Né? Então veio Jesus, primeira lição dele, papai. E é um pai próximo, um pai nosso. Né? Não é mais um pai distante, lá no alto da montanha, um pai só de Jesus. Né? Nós fizemos isso, né? Nós transformamos Deus no pai exclusivo de Jesus. Deus Pai, Jesus o Filho. Né? Quando nós fizemos isso, né, o que nós fizemos? Nós pulamos fora dessa família divina. Jesus é um ser diferente, ele é filho de Deus, eu não. Né? Mas Jesus em nenhum momento falou isso. Né? Jesus chamava Deus de nosso Pai, de Pai Nosso. Né? Estabelecendo a ideia de uma irmandade, ou seja, Jesus vem à Terra para nos mostrar
com a presença dele aqui na Terra, que nós somos como ele. E isso é uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho, que é suplantado de todas as formas possíveis pelas religiões. Né? Quando Jesus fala assim, tudo que eu faço, vocês também podem. É como se Jesus viesse à humanidade e falasse, olha, seres humanos, jovens seres que estão aqui na Terra, criancinhas espirituais, vocês são como eu. Vocês são sementes e eu sou a árvore pronta. Né? Então Jesus vai colocar nesse sentido. Ele é a árvore totalmente desenvolvida, ou não ainda, tá? Jesus ainda está evoluindo. E nós somos sementes, mas dentro da semente está todo o potencial da árvore. Então Jesus nos iguala a ele. Fala assim, vocês só precisam de tempo. Vocês só precisam de tempo, do ambiente propício, né? E de serem regados por alguém. Por isso Jesus é o jardineiro divino. Né? Ele pega as nossas sementinhas, o terreno é o planeta Terra, a vida material, as provas, as lutas que nós temos. Né? O jardineiro é Jesus, que está cuidando ali da gente. Ali. De vez em quando ele dá uma podada, de vez em quando ele dá lá, joga uma aguinha, né? De vez em quando ele cava ao nosso redor ali para dar uma respirada na nossa terra. Mas ele está nos cultivando espiritualmente. Né? Nós somos sementinhas. Né? Mas é aquela árvore mais velha, que está lá, que faz a sombra no quintal inteiro, né? E a gente lá com aquele raminho, assim, com a folhinha, a gente olha para a árvore e fala assim, nossa, aí a árvore só dá aquele tchauzinho, se vocês vão ser como eu. Né? Que somos da mesma natureza. E aí, né, vem a segunda questão que Jesus vem ensinar pra gente. Medo do pecado. Jesus vai trabalhar a ideia do pecado quando ele vai falar sobre o pecado contra o Espírito, que muita gente entende como pecado contra o Espírito Santo. Tá? A palavra Espírito Santo não tem na Bíblia. Tá? Existe a palavra Espírito. O sufixo santo foi colocado depois, isso aí é textual, isso aí não é nem alvo de controvérsia, né? A Igreja Católica colocou para poder dar a ideia de uma terceira pessoa, de uma suposta trindade espiritual, né? Mas na verdade o Espírito Santo representa toda a espiritualidade desencarnada e a nossa própria essência íntima, tá? Não é um ser distinto de Deus, não, tá? Somos nós. Quando fala que o Espírito de Deus apareceu lá, são os espíritos encarnados, tá? E aí o que acontece? Jesus vem trabalhar o pecado pra gente falando assim, ó, o pecado que você tiver contra o filho, ou seja, contra, né, quem está do lado de fora, vai ser perdoado. O pecado que você fizer contra o pai vai ser perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo, né, ou contra o próprio Espírito, não tem perdão. E aí o pessoal fica encaixifado com aquilo, pensa assim, não, se eu falar que Jesus é feio, pode. Se eu falar que Deus é feio, pode. Mas se eu falar o Espírito Santo, né, tem cara de jacu. Ah, meu Deus, pecado contra o Espírito Santo, blasfemei, não tem perdão nunca. Só com essa frase aqui eu já fui pro inferno. Né? O Espírito Santo tem cara de maracujá. Só com essa frase aqui eu pequei contra o Espírito Santo e fui pro inferno. Tá? Claro que não é isso, né, gente? O que Jesus está querendo dizer ali, né, de acordo aí com os nossos amigos espirituais, é que o pecado contra o Espírito é o pecado contra a nossa própria essência. E o que é pecado, do ponto de vista de Jesus? Né? Pecado é tudo aquilo que fere a minha capacidade de consciência. Então, quando eu, Marcelo, né, faço algo que a minha consciência já me diz que eu poderia fazer diferente para o melhor, eu estou pecando. Não quando eu deixo de ir, né, na missa, não quando eu faço alguma coisa que a igreja ou que, sei lá, quem falou que é certo ou que é errado. Pecado não é contra os dogmas de determinada religião, que muita gente se preocupa. Ah, eu comi carne na sexta-feira. Ah, eu fui na casa espírita da passe e comi abacate antes. Ah, eu pensei mal aqui do meu irmão. Isso não é pecado, não. Pecado é quando eu faço alguma coisa que a minha consciência já está preparada para fazer diferente. Quando a minha consciência diz assim, Marcelo, faz isso. Quer dizer que o Marcelo está pronto para fazer e daria conta de fazer aquilo até facilmente. E eu falo assim, sabe da coisa? Eu posso fazer, mas não quero não. Aí eu entro em desajuste. Aí eu entro em, vamos dizer assim, a minha consciência e a minha realização começam a entrar em desajuste. Esse desajuste, que muitas vezes até vai com a gente para o mundo espiritual, é o que nós chamamos de pecado. E por que o pecado contra o Espírito não tem perdão? Porque só a gente pode se perdoar. Jesus não pode vir aqui e resolver o meu problema se eu não resolver comigo mesmo antes. Por isso que Jesus fala, a tua fé te salva. Vai que a tua fé te salvou. Interessante, né, quando Jesus fala isso. Porque não dizem que Jesus que salva a gente? Ele falou, não, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Né? Jesus devolve a bola pra gente. Jesus é um catalisador do bem.
É como se ele fosse ali, né, um dínamo poderoso que vai agregar luz e amor à nossa volta. Mas se eu decidir não receber essa luz e esse amor, ele não vai colocar aquilo dentro de mim, não. Então existe ali um movimento. E como que a gente faz para vencer o pecado? Aprendendo a perdoar. Como que a gente faz para perdoar? Aprendendo a compreender. E como é que eu vou compreender? Através da convivência. Quando eu convivo, eu entendo, eu compreendo. Quando eu compreendo, eu me ofendo menos. Quando eu me ofendo menos, eu não preciso mais perdoar. Mas quando eu não convivo, eu não sei, eu não entendo, eu vou ter medo. E debaixo do medo, né, eu não vou desejar perdoar, eu vou desejar me afastar ou destruir aquilo que é diferente. E aí o pecado se estabelece na minha consciência. Porque os espíritos desencarnados estão presos ao processo do pecado, que é o processo da culpa. E o que é a culpa, senão algo que me assola intimamente? Mesmo que alguém me perdoe, se eu não me perdoar, a culpa, o processo de culpa, continua caminhando dentro de mim. Então são coisas para a gente poder refletir. É a segunda expressão do Cristo. Pessoal, nós estamos falando aqui da missão de Jesus na Terra, tá? Quem quiser colaborar, trazer algum pensamento, perguntar, fica à vontade aí, né? Nós falamos mais, né? E queria agradecer, tá? A todos aí que estão nos acompanhando aí, né? Pelo Amigos do Caminho aí, essa página aí cheia de luz aí que os amigos espirituais proporcionam pra gente. Então Jesus nos ensina nesse sentido, ele veio para ensinar essa verdade pra gente. Que se eu não me perdoar, ninguém vai me perdoar. Porque o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Somente a gente pode perdoar esse pecado. Como é que a gente vai se perdoar? Se amando. Se amar é a chave da nossa felicidade. Para se amar, a gente tem que se aceitar. E para a gente se aceitar, nós temos que aprender a aceitar o outro também. Tudo nesse momento que nós estamos vivendo é sobre ser aceito. As pessoas estão ansiosas para serem aceitas, para que os outros as compreendam da forma que elas são. Mas, apesar de a gente estar ansioso para ser aceito, nós ainda não aprendemos a aceitar o nosso próximo. Essa é a grande diversidade, a grande dificuldade do nosso momento espiritual na Terra hoje. Nós queremos para a gente algo que nós ainda não estamos dispostos a dar para os nossos irmãos. Nós queremos um Deus que nos ame, mas eu não estou disposto muito a amar meu irmão, não. Eu quero um Deus que perdoe todos os meus erros, mas eu estou sempre atrás dos meus direitos em detrimento das falhas alheias. Porque se alguém errar comigo, eu vou cobrar na hora. Porque se alguém errar comigo, eu quero que é meu hoje. Porque é meu direito. E aí vem Jesus nos ensinar que a verdadeira felicidade está no cumprimento dos nossos deveres. Estou pensando aqui. Há uns anos atrás, a gente estava numa discussão da Casa Espírita. E aí, alguém está falando sobre aquela questão do direito e tal, da política, aquela coisa toda. E aí, alguém perguntou para o Liel sobre essa questão de direito, como é que é isso, como é que a espiritualidade acha desse momento que a gente está tendo tantas, as minorias têm mais direitos, os homens, as mulheres, os homossexuais, todo mundo está correndo atrás de direito. E aí o Liel, aquela paciência, aquele amor daquele espírito antigo, virou para mim e falou assim: olha, meu filho, a questão é muito interessante, somos da opinião de que é um grande momento da humanidade, o despertar do direito, onde o homem, a mulher, a criança, o idoso, todos aqueles que se veem em situação de necessidade buscam cada vez mais os seus direitos. E isso já é o início do processo da regeneração do nosso mundo. Graças a Deus. Entretanto, ele diz assim: olha, se a busca pelos nossos direitos é a aurora do mundo em regeneração, o mundo regenerado estará consolidado na Terra, ou seja, ele vai ser real aqui pra gente de verdade, todo mundo vai perceber, no momento em que nós, a par dos nossos direitos, começarmos a exigirmos o cumprimento rigoroso dos nossos próprios deveres.
Porque se tranquilidade e justiça estão manifestados através dos direitos adquiridos, somente a felicidade será conquistada através da consciência tranquila do dever cumprido. Então hoje nós vivemos num momento em que nós queremos os nossos direitos, mas no momento que nós começarmos a protestar, né, vamos dizer assim, né, sair na rua, né, nos reunirmos para cumprirmos os nossos deveres, né, sem burlá-los, sem tentar dar um tumé, como se diz, né, aí nós vamos estar dentro realmente de um mundo regenerado. Porque o mundo regenerado é um mundo onde você tem direitos, mas você nunca foge dos seus deveres. E os seus deveres são até mais importantes, porque os direitos vão vir naturalmente no mundo regenerado. Então esse momento que nós estamos tendo já é o início, né? Nós temos que ficar felizes, né? Então nós estamos aí estabelecendo vários direitos, né? E essa luta por direitos, apesar de a gente estar lutando uns contra os outros, né? E normalmente eu quero o meu direito tirando o direito de alguém, né? Isso ainda precisa de ajuste, né? Porque nós temos que harmonizar os nossos direitos. E como é que nós vamos harmonizar os nossos direitos? Através do cumprimento e do entendimento de que os nossos deveres são valores basilares da nossa caminhada evolutiva. Porque os espíritos superiores, se a gente pega as obras do André Luiz, pega lá as obras do Divaldo, né? Tem lá o Manuel Filomeno de Miranda, que eu gosto muito dos livros dele, né? A gente vai perceber que a espiritualidade amiga, ela é muito consciente, né? Ela está muito consciente dos seus deveres. De vez em quando eu começo a usar esse vocabulário da doutrina espírita, né, gente? Vocês me puxam aqui, porque as palavras da doutrina espírita é meio, como é que a gente pode falar? Meio antiga, né? E aí, como eu leio muito livro antigo, eu fico com esse vocabulário, né? Estamos conscientes, né? Consciente, né? Mais fácil, né? Então, assim, a nossa consciência deve ser voltada para os nossos deveres. Porque é a consciência tranquila do dever cumprido, como diz o Liel, que abre para nós as portas da espiritualidade superior. Somente espíritos que estão tranquilos com a própria consciência, pois fizeram aquilo que dão conta, saem do estado mental de pecado, né, e se elevam espiritualmente para as esferas onde o amor é perene. Porque os grandes espíritos são espíritos cumpridores dos seus deveres. Fantástico, né? Você pega lá no livro Nosso Lar, nós estamos estudando Nosso Lar, né, gente? Quem não está estudando com a gente, todo domingo nós estamos estudando agora no livro Nosso Lar. Esse domingo nós vamos estudar o capítulo 1 do Nosso Lar, né? Lá no Nosso Lar nós vamos ver como é que os espíritos de luz são cumpridores do seu dever, né? Sim, por mais que eles amem, pega aí, igual a minha hora do meu trabalho aqui, você espera aí, meu filho, né? A mãe do André Luiz dá um exemplo disso lá no livro, a ministra Veneranda, né? O próprio Clarencio, que era um amigo espiritual muito próximo do André Luiz, mas que vai receber ele com o momento e hora apropriada, né? Então os grandes espíritos, eles vão mostrar pro André Luiz, né, que o amor não prescinde dos deveres, né? Então quando eles nos cobram os nossos deveres, de certa forma, porque eles não cobram desse jeito, não. Eles são muito gentis, né? Mas a nossa consciência cobra, né? Porque a consciência é a alertiva divina dentro de nós. Então Deus está dando uma cutucada. Através da consciência, Deus está falando com a gente: ó, cumpre o seu dever aí, Marcelo, você vai ser feliz, né? Mas quais são os nossos deveres? Fazer aquilo que a gente dá conta. Mais simples do que a gente imagina, né? E tudo isso para falar do pecado, né? Agora nós vamos falar da terceira questão que Jesus veio trabalhar na Terra, da morte, né? Querido, assistir o filme é diferente do livro? É bem diferente. Assim, não é que é diferente, assim, basicamente é a mesma coisa, né? Mas o que acontece? Igual a gente conversa com o pessoal, Vânia. O filme, ele é feito para poder atender um público geral. Então, muita coisa da história é mudada, né? Muita coisa não coloca, porque não vai caber no filme, né? Então, tem partes inteiras do livro que foram cortadas. Tem personagens, por exemplo, que não existem no livro, que foram criados lá no filme, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você entender a diferença. No livro Nosso Lar, né, fala que o André Luiz foi resgatado no nosso lar também por intermédio, né, das orações das pessoas que ele atendeu, mesmo que de má vontade enquanto ele era médico, né. No filme, o que eles fazem? Eles pegam e criam um personagem em cima disso. Eles criam uma mulher lá que ele atendia, que até aparece, encontra com ele, aquela coisa toda que no livro não existe,
Né? Não existe nenhuma pessoa, só falam assim, ó, ele foi aqui, você foi resgatado porque o pessoal tá fazendo preço pra você lá. Pronto, acabou. Né? No filme, para ficar uma coisa mais didática, uma coisa mais próxima, eles criam um personagem, criam uma personalidade para aquele personagem, né? E colocam. Não quer dizer que é ruim, não, é apenas uma adaptação. Nós temos que entender que o filme é uma adaptação. Né? Para a gente ter um conteúdo ali mais profundo, é melhor o livro. Né? O filme é muito bom para você visualizar. Né? Claro que tem muita coisa que no filme também eles modificam visualmente, aquela coisa toda. Né? Tem muitos espíritos que aparecem no livro que não aparecem no filme e vice-versa. Né? Por exemplo, no filme aparece o Emmanuel. O Emmanuel não aparece em nenhum livro do André Luiz tirando lá para poder fazer o prefácio. Mas você nunca vai ver nos livros do André Luiz o André Luiz batendo um papo com o Emmanuel. Não tem, não existe. Né? Claro que eles devem ter feito isso, mas não é relatado nos livros. Né? Mas são coisas assim. Né? Mas é interessante, tudo é útil. Né? Mas voltando aqui, a última questão que Jesus veio trabalhar aqui na missão dele: acabar com a morte. Jesus, né, ele vem trabalhar a ideia da morte, né, gente? Porque a morte é a coisa que mais nos amedronta. O medo da morte faz a gente fazer as maiores bobadas da nossa vida. Né? O medo básico, né, tem uns psicólogos, uns amigos nossos que é psicólogo, aí o pessoal, né, fala que o medo da morte é o medo básico de tudo. Né? Tudo vem do medo da morte. E se a gente for parar para pensar, realmente, por quê? Porque o medo da morte dá a ideia da gente que o nosso tempo está acabando. E com o nosso tempo acabando, o que eu vou pensar? Eu preciso aproveitar o máximo que eu puder. E quando eu penso eu preciso aproveitar o máximo que eu puder, eu começo a me tornar o quê? Egoísta. Porque se a vida é uma só, a morte vai chegar inexoravelmente, né? Ou seja, qualquer hora ela está batendo aí na porta. Eu tenho que aproveitar o máximo que eu puder. Se eu gosto de ajudar os outros, gastar meu tempo com os outros, isso aí não é perda de tempo. Né? Então muita gente se prende no egoísmo por causa disso. Inconscientemente, tá? O medo da morte. E o que acontece? Esse medo da morte faz com que a gente sofra horrivelmente quando morre alguém que a gente ama. Né? Faz com que a gente sofra horrivelmente a própria menção da palavra morte. Tem gente que passa mal. Eu lembro quando eu era menino que a minha avó, meus primos, assim, meus parentes mais velhos, né, quando eles se reuniam, assim, alguém falava a palavra morte, tinha gente que passava mal, punha a mão no peito, né? Minha avó olhava com a cara ruim, tipo, você falou uma coisa que não deve falar, as pessoas não davam, né? Não davam para lidar com isso, né? É verdade, tem mesmo essa mulher. Vou ler o livro, mas a personalidade dele é igual do filme. Sim, é muito parecido, com certeza, né? Marcelo, já leu a obra quase toda da André Luiz. Emma lê e aprende muito com ela aqui em casa. Claro, leia sempre, né? Leia muito. Os livros do André Luiz são fantásticos. Eu li eles várias vezes. Tem o meu livro predileto do André Luiz, que é A Evolução em Dois Mundos. O meu livro tá quase desmanchando. Você pega ele assim, as capas dos meus livros antigos do André Luiz, né? Tá tudo desmanchando, né? Aquilo ali é uma profundidade espiritual que a gente nem imagina. É muito profunda a obra do André Luiz. Por isso nós estamos estudando nosso lar, né? É assunto para anos de estudo. Por que fala da morte assusta? Porque nós temos medo de morrer, porque morreu, acabou, né? Para muita gente morreu, acabou, né? E aí o que acontece? Jesus vem à Terra e fala assim: a humanidade precisa aprender o que é morte, né? Primeiro Jesus começa a lidar com a morte, né? E fala muito sobre a morte dele, né? Ele prepara os seus discípulos para a morte. Eles tinham horror à morte. Tanto é que os judeus nem no cemitério eles entravam, né? Eles enterravam o pessoal e eles tinham horror de contato com cadáveres. Falavam que quem tinha contato com o morto ficava impuro. 7 dias, tinha que fazer um monte de ritual lá, religioso, para poder limpar. É um trem, né? E aí o que vai acontecer? Como que Jesus vai mostrar pra gente que a morte não existe? Morrendo, né? E voltando, né? Jesus mostra pra gente que a morte não existe, morrendo daquela forma. Por que Jesus morre daquela forma tão violenta, gente? Porque ele tinha um karma, ele precisava pagar alguma coisa? Não. Que quis, tá? A missão de Jesus termina depois da ceia. Depois da ceia, quando ele reúne com os discípulos, ele poderia ter voltado para o mundo espiritual, né? O corpo dele é desmanchado, igual desmanchou lá no sepulcro, né? Voltou Jesus para o mundo espiritual. Mas Jesus sabia, peraí, já que esse corpo aqui, né? Esse corpo ainda dura uns 2 dias ainda, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos usar esse corpo aqui para alguma coisa útil, né? Beleza, o que Jesus fez? Eu vou deixar esse pessoal me matar, arrebentar esse corpo todo. E depois eu volto e mostro para eles que não tem morte. Basicamente é essa ideia de Jesus. Simples, né? Do ponto de vista de Jesus, assim, para nós é um horror, né? Mas para Jesus é simples. Então o que Jesus fez? Jesus deixou, né? Jesus, tanto é que ele fala para os discípulos: agora é a hora do mal, né? Naquele momento ali que Jesus fala isso, ele se entrega lá para aqueles que detestavam ele. O pessoal fez tudo o que quiseram com ele. Espancaram, bateram, retalharam, esfolaram, fizeram com Jesus o que eles quiseram.
e crucificaram e mataram Jesus. Até o ponto que quando ele estava na cruz, o soldado romano enfiou a lança no peito dele ainda. A lança do destino, né? Que o pessoal fala, né? A lança do destino, né? Isso é uma brincadeira, tá, gente? A lança do destino é uma lenda da Idade Média, né? Sobre essa lança aí. O pessoal adora inventar umas lendas aí, né? Sobre esses negócios. Essas coisas místicas. Mas aí o que acontece? Jesus passa por um processo de morte público e notório para não deixar a dúvida que ele morreu. Fala assim, ó, esse cara morreu. Né? Ninguém que visse, que convivesse com Jesus naquela época ia ter dúvida da morte dele. Ó, o cara foi espancado, foi preso, foi arrastado na rua, no meio de todo mundo, foi açoitado, carregou uma cruz pesada lá, caiu um monte de vez com aquele trem na cabeça lá, foi espancado durante o caminho, chegou lá ainda crucificado, ele ainda ficou lá crucificado, né? Pendurado lá, todo arrebentado, ainda foram lá e meteram uma lança, né? Morreu mesmo, esse cara morreu, né? Eles não tinham dúvida na morte de Jesus. Por que Jesus deixou isso acontecer? Exatamente para fixar na nossa mente a ideia de que a morte não existe. Depois ele volta e fala assim, ó, gente, eu tô aqui, ó. Continuo vivo. Continuo existindo, sentindo, amando. Ele vai lá, abraça os discípulos, né? Ele vai lá e conversa com Tomé, com Pedro, com Tiago, com João, né? E mostra pra eles, ó, eu tô vivo aqui, ó, continuo. A morte não existe, não preocupa com isso não, né? E ele ainda falou antes, falou assim, ó, tudo que eu faço eles também podem. Nos dando a dica. Se a morte não existe para Jesus, não existe pra gente, né? Jesus sabia de tudo que ia acontecer com ele porque ele já estava preparado. E nós não sabemos o que vai acontecer. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com tranquilidade. Nós temos medo. Conhecimento, para aquele que não está preparado, é desespero. Vira para a pessoa e fala assim, daqui a uma semana você morre. A pessoa é endoida. Jesus não. Jesus sabia. Primeiro que ele sabia que a morte não existe. Segundo, que era um objetivo dele, o desencarne dele. Ele, na verdade, ele não é que ele sabia, ele planejou aquilo. Ele falou assim, vou morrer assim, desse jeito. Né? Então, aquilo, tudo que aconteceu com Jesus, era o plano dele. Jesus tinha um objetivo, que era fixar a ideia de que a morte não existia. E ele criou um plano, né, para poder, sacrificando a própria vida material dele, que já estava por um fio. Tá, gente? Se Jesus não tivesse morrido ali, ele não ia durar 2 dias. Tá? Né? Porque o corpo físico já estava no estado de limite. Tá bom? Porque o espírito do nível de Jesus encarnado, né, é um malabarismo espiritual que a gente nem imagina. Porque é a mesma coisa de pegar o sol e colocar dentro da lâmpada. Né? Você espreme o sol inteiro, a estrela, e coloca dentro da lâmpada. Era Jesus dentro do corpo físico dele. Né? Tanto é que a aura, né, que é a energia espiritual de Jesus, com ele encarnado, cobria a Palestina inteira. A aura de Jesus cobria a Palestina inteira. Porque Jesus, no mundo espiritual, a aura dele cobre o planeta Terra inteiro, incluída a órbita da Lua. Você imagina lá, quando você vê lá no planeta, no espaço, né? A Terra e a Lua girando em torno. A aura de Jesus engole aquilo tudo. Né? Então é uma coisa, né, muito interessante de pensar. Jesus sofreu demais seu irmão, se crucificado, mas ele vive e reina para sempre, cumpriu sua gloriosa missão. Jesus não sofreu. Jesus sentiu dor, é diferente. Tá? Sofrer é quando a gente antecipa ou mantém uma sensação de dor. Estou brincando aqui, mas isso é importante, porque sofrimento está ligado com revolta e com não aceitação daquilo que a gente passa. Né? Jesus sentiu dor física, com certeza. Ele tinha nervo, né? Ele tinha o sistema nervoso, né? Que foi totalmente arrebentado na base da pancada, né? Cortado de 1000 navalhas lá com os açoites que ele tomou, né? Com a flagelação, com a crucificação, que é um processo das mortes mais dolorosas que existem. Né? A crucificação ela foi criada para poder manter o cara vivo o máximo de tempo possível, sentindo o máximo de dor possível. Né? E Jesus estava tão arrebentado do processo que ele morreu com 3 horas na cruz. Né? Normalmente era comum uma pessoa crucificada ficar semanas crucificada. Semanas. Né? Então, porque normalmente a pessoa era crucificada sem ser ferida antes. Jesus foi flagelado e a flagelação até, né, antecipou o processo da morte. Na verdade, ele aguentou até demais. Né? Jesus ficou mais ou menos 3 horas crucificado, que já é demais, na minha opinião. Né? Mas o processo da crucificação era muito comum as pessoas ficarem semanas sendo crucificadas. Né? Porque passava dia e noite, a pessoa estava lá viva, gemendo ainda até morrer naquela situação ali. Né? Mas o Cristo, ele não sofreu no sentido que ele estava ali, oh, coitado de mim, né? Deus, o que aconteceu? Eu não mereço isso, né? Ele estava ali porque ele tinha um objetivo. Ele falou assim, o meu corpo vai acabar, mas vamos usar esse corpo para uma coisa útil aqui. Vamos mostrar para esse pessoal que morte não existe. Deixa eles espancar meu corpo aqui, né? Claro que ele sentiu dor, né? Que é um incômodo, né? Tanto é que ele, né? Você vê que ele sentiu mesmo, né?
Mas, como um espírito superior que era, ele lidava com a dor de uma maneira diferente que a gente, sem revolta, sem ódio. Fosse a gente ia estar xingando o pai, a mãe, o cara que estava crucificando, ia estar lá revoltado, né? Muito natural. Jesus não. Jesus ele manteve-se equilibrado do princípio ao fim, mesmo passando por aquilo tudo, né? Vamos lá. Continuando. Marcelo, você sabe o nome do homem que ajudou Jesus? É o Signeu, né? Simão de Cirene, na verdade. O pessoal fala Signeu porque a gente tem uma maneira de aportuguesar o nome, né? Na verdade, existia uma vila chamada Cirene, próximo a Jerusalém, e esse moço, né, que era na Síria, acho que a Cirene era na Síria. Esse moço ele estava vindo de Cirene para visitar a cidade porque era Páscoa. E na época da Páscoa era igual aqui, por exemplo, em Aparecida do Norte, no Vaticano, né, em Fátima, que vai muito peregrino, aquela coisa toda. Então todo judeu normalmente ia para Jerusalém. E aí esse moço que vinha de Cirene estava passando pela rua, né? É um judeu. Os soldados pegaram ele e obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus, né? Então, assim, o nome dele a gente sabe que é Simão de Cirene. Aí virou Simão Sirineu, né? Aí Sirineu virou sinônimo de quem carrega ajuda os outros, né? É aquelas coisas, né? Vamos lá, se todos nós soubéssemos de tudo que ia acontecer, nós morreríamos antes do dia. Exatamente, a gente sabe das coisas à medida que a gente está pronto para lidar. Por que nós não lembramos de muita coisa da vida passada? Porque nós não estamos preparados para lidar com a informação. No dia que a gente tiver maturidade para lidar com o nosso passado, a gente vai lembrar de tudo. Maturidade. Né? Hoje em dia, meu Deus, que eu fui muito mal. Meu Deus, que eu fiz maldade pros outros. Eu tenho que ir pro inferno. Jesus. Né? Speed Luz sabe o passado deles, olha, 1000 anos atrás era contraste. Né? Mas agora tá melhor, né? Beleza. Fico pensando nos que o crucificaram ao perceber que fizeram retornar para o plano espiritual. Jesus já preparou a consciência deles, né? Jesus foi lá do alto da cruz, o que Jesus fala? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus estava trabalhando, Jesus não está falando com Deus, né? Porque Deus não perdoa. Deus não se ofende. Você acha que Deus estava com raiva de alguém que matou Jesus? Deus não sente raiva, Deus é amor. Né? O Deus dos exércitos lá dos judeus devia estar, né? O Deus criado à imagem e semelhança da cabeça oca dos judeus, esse devia morrer de raiva, né? Os deuses gregos também tinham raiva. Os deuses iam soltar um relâmpago lá, com certeza. Mas o Deus de Jesus, o Pai, o Abba, amava tanto aquelas pessoas que estavam crucificando Jesus quanto ele, quanto o próprio Jesus. E ama, né? Graças a Deus. Graças a Deus que Deus nos ama. Né? E o que acontece? Jesus ele prepara a consciência daquelas pessoas. Jesus já tá, olha como é que a mente de Jesus já estava lá na frente. Jesus pensou assim: esse pessoal, quando eles forem para o mundo espiritual, nas próximas encarnações, eles vão ser atormentados pelo remoto que eles fizeram aqui. Mas deixa eu explicar para eles que eles não sabem nem o que eles estão fazendo aqui. Aí Jesus fala assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nesse momento, Jesus trabalhou a consciência de todo mundo que estava ali, de todo mundo que tramou contra ele, encarnado, inclusive os desencarnados. Vocês acham que a ideia de torturar Jesus veio de onde? Das trevas, né? Jesus mandou a real para eles: meus filhos, vocês estão fazendo isso aqui, vocês não são nem malvados, vocês são inconscientes mesmo. Vocês são crianças, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, não. Vocês não vão ser imputados, não vai ter crime disso aqui não para vocês, não. Preocupa não. Tá? Consciência de vocês aí, ó, se acalme. Vocês estão fazendo isso aqui porque vocês são ignorantes. Jesus sabia muito bem o que esperava ele no plano físico, por isso que ele veio. Né? Jesus veio até a humanidade porque ele sabia das nossas limitações, dos nossos medos, né? Que nós éramos escravos da ignorância. Essa ignorância nos tornava escravos, né? Da mentira. A mentira escraviza, a ignorância gera mentira. Por isso que Jesus vem trazer a verdade, porque a verdade liberta. E quando a verdade liberta, né? Nós evoluímos. Então nós temos que conhecer a verdade. A verdade é que Deus é amor, que o pecado é apenas aquilo que a nossa consciência entra em desequilíbrio conosco mesmo e que a morte não existe. Essa é a tônica da missão de Jesus. Jesus não veio à Terra para morrer por nós. Né? Não do jeito que o pessoal pensa, para lavar os nossos pecados com o sangue dele. Né? Não, Jesus veio à Terra para nos ensinar que Deus é amor, que a morte não existe, que o pecado é ilusão. E quantas reencarnações os que julgaram e crucificaram Jesus, inclusive Herodes? Uma vez o Liel falou comigo, e o Liel conhece o povo todo, né? Na época ele estava lá encarnado lá, né? Ele, o Lucas, estava tudo lá, né? Pulando lá, né? Ele falou comigo que os espíritos que crucificaram Jesus já está tudo iluminado, né? Ou seja, pelo menos resolvidos consigo mesmo. Quando ele fala iluminado, gente, não quer dizer que são os mentores espirituais do planeta Terra. Quer dizer o seguinte: são espíritos que já se resolveram,
que já se perdoaram, já se compreenderam, já estão trabalhando no bem, né? Então, assim, o contato com o Cristo é algo muito impactante. Você pensa, você encontrou com Jesus, cara. Você olhou no olho do Cristo, né? Até o cara que tocou pedra na cruz já deve ter iluminado já. Quando fala assim, eu joguei pedra na cruz, jogou nada. O cara que jogou pedra na cruz já arrependeu lá na Idade Média, lá, já deve ter resolvido com a própria consciência lá, né? Nós podemos jogar pedra mentalmente, né? Você pensa, o Judas já é um espírito iluminado, né? Pilatos já deve estar iluminado, não sei, né? Esses espíritos, né, segundo a espiritualidade, eles não aparecem muito porque, né, para que eles vão lembrar que foram pessoas tão negativas? Eles sabem, né, lá no mundo espiritual, mas qual que é o objetivo deles, né? Qual é o exemplo que eles vão tirar falando, eu fui Herodes, né? Marcelo, me tira uma dúvida. Deus enviou Jesus para termos mais um amor no coração, porque Deus era dente por dente, de olho por olho. Isso tem alguma verdade? A questão é o seguinte: as pessoas entendiam Deus como olho por olho, dente por dente. Deus como justiça. Porque a missão do Moisés era estabelecer a lei da causa e efeito. O Moisés vai ensinar pra gente uma coisa. Fala assim, gente, tudo que a gente fizer tem uma consequência. Isso que o Moisés quis ensinar, né? Com isso, as pessoas entenderam, em cima do que o Moisés ensinou, que Deus é que causava isso. Ou seja, Deus é que fazia a causa e efeito. Não, a causa e efeito existe por nós mesmos. Deus só cria a lei. Então Deus não vem punir ninguém. Só que o pessoal começou a se sentir punido e achou que Deus que punia. Aí veio Jesus e falou assim, gente, até o Moisés era olho por olho, dente por dente. Tá certo, é lei de justiça. Mas quem quiser ir comigo, eu vou te ensinar um negócio aqui diferente. Né? É a lei do amor. Para você ter a lei do amor, a causa e efeito some. Causa e efeito só existe para quem não está na lei do amor. É escolha. Né? Porque quando a gente desperta para a lei do amor, não tem mais aquele negócio de causa e efeito. Porque o amor cobra a multidão do pecado. O problema, né, a grande dificuldade, como diz o Lucas, é que para a gente ter lei de amor para nós temos que aplicar para os outros. E normalmente nós queremos lei de justiça para o nosso irmão e lei de amor para a gente. Então não rola. Espiritualmente não dá liga. Né? Então se eu sou um cara que quer muita justiça para o outro, a justiça vai servir para mim também. Se eu cobro olho por olho, dente por dente do meu irmão, a minha vida vai ser regida pelo olho por olho, dente por dente quando eu errar. Se eu sou misericordioso, compreensivo, né, e amoroso com as falhas do meu irmão, tentando entendê-lo e perdoá-lo sempre, sem nem me ofender, quando eu falhar e quando eu errar, vai ser a mesma coisa. Eu vou ser compreensivo, amoroso e eu vou não me ofender, não vou ter nem necessidade de perdão. Né? Então, o Deus do olho por olho era como as pessoas entendiam Deus. Né? O Moisés ensinou uma coisa, o próprio Moisés também entendia Deus dessa maneira, né? E o pessoal extrapolou aquilo. Aí Jesus veio corrigir, não, gente, Deus não é assim não. Isso é uma lei da natureza e uma lei da consciência humana. Deus, o Abba, o papai é outra coisa. Pega aí, vamos separar esse negócio aqui. Foi o que aconteceu. Até a vinda de Jesus e até hoje, né? Até hoje, né? A maioria da humanidade ainda pensa num Deus vingativo. É um Deus que é amor, mas é um amor mais ou menos. É um amor que só, né? É um amor para quem é da minha religião, quem aceitou Jesus dentro da minha igreja. Aí Deus é amor. Mas para você que não aceitou é inferno. Então é uma coisa meio torta, né? É um trem meio esquisito esse Deus aí, né? Então até hoje porque nós ainda queremos um Deus de vingança. No fundo, nós queremos ser justiçados. Nós queremos que o cara que fez mal pra gente leve na cabeça. Nós queremos que o político que a gente não gosta caia e seja destruído. Não queremos. Nós queremos que o nosso chefe ganhe mais do que a gente, perca o emprego. Né? Nós queremos que a minha namorada que me abandonou para ficar com outro cara lá, que ela se lasque lá e que ela me veja bem aqui, ó, com uma mulher muito mais bonita e inteligente que ela. Não é isso. Né? Então isso é um reflexo da gente. Aí vem Jesus e fala, não, meu filho, é lei do amor. E nós, é lei do amor, mas entendeu? É assim. Né? Quando Jesus pede água, o homem deu-lhe um espojo com vinagre. Ele não tinha visão de um olho e o sangue de Jesus não caiu de um olho. Isso é uma lenda, tá, gente? Isso aí é uma lenda. Tá? Essa história não tem na Bíblia, não. Isso é uma lenda, como muitas lendas que surgiram em torno da figura do Cristo. Né? Assim, a espiritualidade não fala nada assim. Isso não é uma história verídica. Né? Tem várias histórias associadas. Tem a história lá dos Santos Sudário, da lança do José de Arimateia pegando o sangue de Jesus na cruz. Isso são todas lendas que surgiram na Idade Média. O que aconteceu? Jesus fala que tem sede, né? E teve sede mesmo, sentiu sede, não tem nada espiritual naquilo ali. E eles deram água, uma esponja com vinagre. Por que Jesus não aceita, né, tomar esponja com vinagre? Né? No primeiro momento ele não aceita. Porque normalmente eles colocavam um narcótico naquilo ali. Né? Normalmente eles davam, quando a pessoa era crucificada, eles davam uma beberagem feita com fel,
de animal, a pessoa bebia aquilo é um narcótico poderoso, a pessoa ficava doidona, né? Tipo assim, ela perdia a sensibilidade e ela entrava no estado de confusão mental, porque aí ela não sentia tanta dor, né? Ela ficava dopada, né? Eles crucificavam, a pessoa nem via morrer. Quando eles foram dar isso para Jesus, Jesus não quis. Por quê? Porque não era do interesse de Jesus ficar dopado ali na hora da morte. Jesus ele tinha que ficar consciente o máximo de tempo possível, porque ele queria conversar com as pessoas, ele queria deixar umas lições lá ainda na cruz, né? Então Jesus recusa aquilo e fala, não vou ficar dopado, não. Né? Quando Jesus tem sede, o que acontece? Eles colocam a esponja com vinagre, né? Que era também uma espécie de narcótico, e eles levam para Jesus. Aí Jesus bebe um pouco. Por quê? Porque o vinagre não ia deixar ele narcotizado. Na hora é aquela coisa, ele põe na boca, na hora que ele vê que não é a mesma coisa, que não é a bebida lá, porque né, podia ser que eles estão querendo dar aquilo para deixar ele doidão lá, e ele não sentir dor. Até uma misericórdia que alguns romanos faziam, né? Eles davam aquilo pro cara perder a consciência. Então o que acontece? Eles tentaram dar, Jesus não quis, na segunda vez Jesus viu que não era, ele bebeu. Entendeu? Foi isso que aconteceu. E assim, né, a gente tem que imaginar que por causa da perda de sangue, né, Jesus perdeu muito sangue, né? Então, o que acontece? Ele devia estar em choque, né? Então, assim, aquela água que ele bebeu, pelo menos segurou ali alguns minutos a mais para ele poder ver a mãe dele, o João, aquela coisa toda que estavam lá, conversar com eles. Então, é umas coisas que são bem reais. Essas outras histórias, G, são mais lendárias, tá? A gente não tem, assim, a espiritualidade fala que isso aí é bem lenda da Idade Média, assim, é muito bonito e tal, né? Mas, né, essa questão do sangue de Jesus curar vem muito da questão do Santo Graal, né? O Santo Graal, que era o cálice lá que o José de Arimateia pegou da última ceia, como se Jesus estivesse preocupado com o cálice que ele bebeu água lá na última ceia, bebeu vinho. Ninguém estava preocupado com isso, né? E aí o José de Arimateia encheu do sangue de Jesus. Tem até o filme do Indiana Jones, né? E aí fala que o cálice, né? Quem bebesse aquele sangue lá de Jesus lá ficava imortal. Tinha uns negócios assim, umas lendas malucas da Idade Média, tá? Por isso que o sangue curou, né? Porque como o sangue caiu no olho do cara, o sangue tinha propriedades curativas. Então imagina o cálice cheio de sangue de Jesus. Nossa, o rei Arthur foi atrás, né? Porque é da imortalidade para ele, né? Isso é lenda, tá, gente? É uma lenda muito legal, né? Se você pensar assim, enquanto ficção, história, né? As novelas de cavalaria da Idade Média que gostavam disso, né? Tem até uns filmes, né? Marcelo. O Lucas esteve, né, encarnado na época de Jesus. Ele foi quem? Foi o Lucas mesmo. Aquele lá que andava com o Paulo lá, que é médico lá, que é companheiro lá. É ele. Né? Só que ele não conheceu Jesus, né? Ele veio depois, né? Ele conheceu o Paulo, ele conheceu os apóstolos, alguns dos apóstolos, né? Pelo que eu sei, porque muitos já tinham ido para outras regiões, né? E o que acontece, né? Ele teve a oportunidade de estar lá com eles lá, escreveu lá, conheceu lá, foi amigão lá do pessoal lá, né? Sortudo, né? Nós aqui pastando ele lá com Jesus, lá com os amigos de Jesus, tá bom? Né? Então vamos continuar. Era o que o Judas pensava, né? Em que sentido, né? O Judas pensava em poder material, né? É o que ele dava conta. Né? O Judas queria um Messias que fosse realizar os sonhos dele, Judas. Que eram sonhos de quê? Expulsar os romanos, colocar Israel no lugar que ele achava que Israel merecia, que era dominando o mundo. Na verdade, o que o Judas, como todos os judeus queriam, não era paz na terra, eles queriam mudar o governante do mundo. Ao invés de ser o Império Romano, ia ser o Império Judeu, né? No fundo era isso. Como todo mundo aí que busca poder, na verdade ele não quer o poder para libertar alguém, ele quer o poder para ele tomar o lugar de quem está lá hoje, né? Normalmente, aquelas pessoas que são muito vinculadas ao poder, né? Elas querem isso para poder se tornar um novo dominador, e não para dividir poder com ninguém, nada disso, né? É umas coisas bem interessantes. Deus bom para o malzinho, bom para o bonzinho e mal para o malzinho. É isso aí, né? Bom para, na verdade, nem é bom para o bonzinho, é bom para mim, né? Deus, eu sou da religião certa, Deus é bom para mim. Se você é da religião errada, você pode ser o cara melhor do mundo, você vai pro inferno, né? Muitas vezes eu já vi até gente falando isso do Chico Xavier. O Chico Xavier era um cara muito bom, mas foi pro inferno direto, porque não acreditava na religião verdadeira. E isso é o pensamento de muita gente. Não dá nem para argumentar, né? Porque o que importa para muitas pessoas não é o que você faz, é o que você acredita, é o seu rótulo religioso, né? Então isso é complexo, né? Ainda bem que os espíritos, a doutrina espírita funciona um pouco diferente. Não importa o que você diz que você acredita, importa o que você vive. Não importa você falar que você acredita em Deus ou não acredita. Pode ter um ateu aí que está nos esfera iluminar. Tem muito ateu, tem muita gente que duvida de Deus, né? Fala, Deus é bobagem. Que são espíritos muito mais iluminados que nós todos aqui.
que fazem o bem, que são éticos, que são pessoas acima de qualquer suspeita, são pessoas íntegras. Você acha mesmo que o espírito desse for para uma região umbral e vai nada? Ele vai chegando no plano espiritual, vai tomar um susto lá com uma semana e já aclimatou, já viu o espírito de luz, né? Por quê? Porque a bondade é independente da crença. Então, o fato de eu ser espírita, de eu ser cristão, não resolve meus problemas espirituais, não. Quem resolve meus problemas espirituais é eu resolver comigo mesmo e aprender a amar o meu próximo e a mim mesmo. Então tem pessoas que não estão nem aí para Jesus, mas vivem tudo que Jesus prega. Ah, eu não gosto de Jesus, Jesus é um babaca. Beleza, mas você faz tudo o que ele faz. Então tá bom. Jesus tá ligando, porque senão Jesus não quer ser idolatrado por ninguém, não. Né? Bobear, Jesus vai lá receber o cara. Fala, você, Jesus, eu nunca gostei de você. Gostou? Você fazia tudo que eu ensinei, então você é meu amigo. Não é que é verdade? Vai ser assim. Vai até resmungar com Jesus lá. Jesus fala, não, mas você tá no caminho certo, meu filho. Né? Você não precisa me idolatrar para ser feliz, não. O mal não existe, a gente está impregnado em ignorância. Deus é justamente bom com todos. Tudo é questão de causa e efeito, exatamente. Né? E quando a lei do amor entra, até a causa e efeito vai embora dessa história aí. Né? O mal é somente a inexistência do bem. A ignorância só existe enquanto não tem conhecimento. Aí Jesus trouxe conhecimento, acabou a ignorância. A mentira existe enquanto a verdade não aparece. Quando a verdade aparece, a mentira dissipa. Né? Continuando, na igreja católica evangélica faltou muito isso. São muitas. O que acontece? A vida de Jesus gerou muitas lendas, né? Algumas muito bonitas, né? Mas assim, existem algumas coisas que não tem muita base histórica, não aconteceram. Igual a gente conversou uma vez, por exemplo, era muito comum na Idade Média, né? As pessoas que eram poderosas, ricas, eles criavam histórias, lugares e falavam, é aqui, né? Tem a história famosa da Santa Helena, Santa Helena, né? Santa Helena, que era a mãe do imperador romano, né, que era cristã, né, acho que é Santa Helena mesmo, que ela foi viajar para Jerusalém, ela foi em Israel, em determinado momento da vida, ela veio cristã, falou, quer conhecer onde Jesus viveu, ela era a mãe do imperador romano, né, então ela foi, né, ela podia ir onde ela quisesse, foi um exército junto com ela para proteger ela, né, e ela chegou em Jerusalém, chegou na Judéia, ela tinha sido destruída, já tinha isso uns 200 anos depois da morte de Jesus, e ela saiu apontando os lugares onde que Jesus viveu, Jesus viveu aqui, ali que foi a casa do Pedro. Mas não tem nada a ver, não, mas foi ali. Quem falou? A mãe do rei, então constrói igreja lá. Aí construir igreja, santuário, Gruta da Natividade, Monte Calvário, aquilo tudo lá foi ela que escolheu. Dava na cabeça dela, ela ia escolhendo. E quem quer questionar a mãe do rei? Ninguém. Virou tradição e hoje é ali que Jesus nasceu. O pessoal vai lá e chora. Ah, meu Deus, a igreja da Natividade. Que prova que você tem que Jesus nasceu ali? A opinião da mãe do rei do imperador romano, né? Mas a maioria das pessoas que vai lá hoje não sabe disso, vai lá, né, por um zelo espiritual, e com certeza aquilo ali tem uma energia espiritual muito grande. Imagina quantas pessoas que foram lá e fizeram prece e amam e pensam em Jesus naquele lugar. Claro que o negócio vai ter um impacto espiritual violento, no bem, né? Violento que eu falo é a quantidade, tá, gente? Mas é verídico? Não sei. Pode ser. Vai ver que ela é uma médium lá que via as coisas. Vai saber, né? E se não for? For tudo da cabeça dela. Né? Então são coisas que a gente tem que ter um certo senso crítico. Quando a gente começa a estudar e entender, nós vamos começar a entender, né? Mas por que é tão importante? Porque as pessoas dão importância para aquele lugar. Quando o André Luiz vai na igreja católica, no livro Libertação, ele vai lá visitar a missa, né? Ele fala isso, ele assusta. O André Luiz olha e fala assim, mas as imagens estão tudo brilhando, mas não fala que não pode adorar a imagem. O Espírito fala, claro que elas brilham. Quantos anos que as pessoas vêm aqui e fazem suas preces observando, direcionando para essas imagens? É natural que elas brilhem. Elas absorveram a energia do pensamento, da fé, essa energia que você vê brilhando nas estátuas aqui, nos objetos de culto da igreja, é o reflexo das preces do fervor religioso das pessoas que acreditam. Vai brilhar. Se você fosse lá no templo de Atena, lá na Grécia, né, tirando os cavaleiros do Zodíaco, né, você ia chegar lá no templo da deusa Atena, você ia ver a estátua da Atena toda brilhando. Porque quantas pessoas passaram séculos e séculos rezando para aquela estátua lá como sendo um ser divino? Se ela no templo de Zeus em Olímpia, tinha uma estátua do Zeus feita pelo Fídias, né, que depois ele reencarnou como Michelangelo, né, o Fídias, que é eu sou fã do Fídias. E, né, a estátua era magnífica. Se você chegasse lá e olhasse espiritualmente, você ia ver a estátua brilhando igual um farol. Por quê? Porque a fé de milhares de pessoas estava concentrada naquela estátua. Né? Então são coisas enriquecedoras. Como Maria lidou com a morte do filho. Como uma mãe, né? Só que ela tinha Jesus, né? Jesus apareceu para ela, né? Jesus já tinha preparado ela para isso.
Né? Mas claro que ela vê o seu filho ser massacrado e torturado, mesmo ela sabendo que a vida depois da morte existe, não é mole não, né, gente? A gente tem que entender. Mas Maria, como é um espírito superior, ela lidou com isso, né? Com altivez. Apesar dela sofrer com aquilo, claro, né? Que mãe que não ia sofrer. Mas uma das primeiras pessoas para quem Jesus apareceu foi para ela. Né? Tanto é que quando Jesus aparece para os discípulos, Maria estava lá. Né? Você acha que ele não foi lá dar um beijo na mãe? Claro, né, gente? Às vezes as pessoas mostram a relação de Jesus, parece que Jesus não dava nem bola para Maria, né? Muito pelo contrário, Jesus era muito ligado à mãe. Só não era o quê? Não era desequilibrada a relação deles. Ele não ia largar tudo que ele estava fazendo para atender a mãe. Né? Como quiseram algumas vezes. Mas pode ter certeza que Jesus foi lá dar uns beijos em Maria, foi dar uma mãe, tô aqui, tô vivo, viu? Te falei, né? Imagina o alívio de Maria, né? Claro que ela já acreditava, né? Mas ver também é bom, né? Na minha opinião, os romanos eram muito sem compaixão. Como puder crucificar um ser tão iluminado com Jesus? Eles não sabiam nem o que eles estavam fazendo. Os soldados que estavam ali com Jesus nem sabiam quem Jesus era. Normalmente os soldados romanos, eles eram mercenários de outras nações que nem falavam o idioma, então eles sabiam que era um cara lá que eles mandaram matar. E normalmente as pessoas que eles crucificaram eram bandidos, criminosos, assassinos. Então eles não tinham dó de ninguém mesmo, não. Normalmente quem estava sendo crucificado era pessoa do pior tipo. Então eles não entendiam. Quando eles foram entender quem que era Jesus, que era um preso político, isso aí, né? Isso não passou muito pela cabeça deles, não, né? Na hora lá que eles foram perceber que Jesus era um pouco diferente. Jesus não esperneava, Jesus não brigava, não cuspia na cara deles, não resistiu, né? Que eles ficavam desconcertados com aquilo. Mas pensa, né? Eles não sabiam nada de Jesus. Eles nunca nem ouviram falar de Jesus. Né? Eles não estavam nem aí para as questões religiosas dos judeus. Eles estavam vivendo a vida deles lá. Normalmente eles ficavam nos quartéis lá, né? As ordens lá dos governadores e tal. E eles não tinham contato com o povo. Primeiro que o povo de Israel detestava os romanos. Eram raros os romanos que tinham algum contato. Né? Eles viam eles como invasores, então eles não davam muita bola para os romanos, eles cumprimentavam a mau grado, né? Porque eram obrigados. Então, e os soldados também não tinham muita ideia com aquele povo que não gostava deles, né? Então eles não tinham uma relação próxima. Então, assim, eles não, para eles era mais um dia de trabalho como qualquer outro. Eles faziam isso o tempo todo. Eles eram, né? Uma das coisas de ser soldado é matar, né? Depois, com o tempo, né? Com certeza, eles foram saber quem é Jesus, né? Aí é outra história, né? Com o corpo de Cristo que eles dão na igreja, muitos falam que se você não tomar o corpo de Cristo, você quando morreu vai para o inferno. Isso aí é uma visão, né, da igreja. Né? O corpo de Cristo é o sentimento espiritual do que Jesus fazia, né? Não o ritual religioso que a igreja criou. Né? E Jesus não mandou fazer aquilo com ninguém, né? Mas são questões dogmáticas, são questões da religião em si. Né? A religião ela vai trazer seus dogmas, suas ideias que nós vamos respeitar, né? Apesar de que nós não vemos sentido nisso, tá? Porque tantos católicos no Evangelho falam muito que a pessoa vai para o inferno. A Igreja Católica não se contente. Eu entrei em debate com o padre e falou que ia sofrer muito. Porque a religião católica entende, como a religião evangélica, que se você não for dessa religião, você não está salvo. Porque para eles o pré-requisito para ser salvo é ser da religião deles. Então não vai te entender nunca. Né? E também é injustiça a gente querer que eles entendam. É a mesma coisa de virar pra gente e falar assim, por que você acredita em reencarnação? Eu acredito. Ah, mas você não pode. Mas por que eu não posso acreditar em reencarnação? Porque não pode, não existe. Você não existe, não existe. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente pode até não concordar, né? Mas é a visão da pessoa, nunca vai mudar. Isso é dogma, né? Como é que você vai fazer a pessoa que acredita de um jeito modificar? Isso é só com reencarnação, gente. Só com muitas vidas, né? Eu acho que eu vou pro inferno, porque só me comuniquei enquanto fiz catequese. Será que é pecado? Né? Olha... Se você é católico e acha que isso é pecado, isso vai te complicar. Mas se você não é... Né? É tão pecado, por exemplo, você já fez alguma cerimônia tô falando aqui pra Maria. Você já fez alguma cerimônia, algum ritual religioso dos budistas? Então você está fazendo pecado lá, que você tinha que fazer lá os rituais dele. Você já fez algum ritual religioso do pessoal muçulmano? Você já fez algum ritual religioso dos hindus? Então, dentro da crença dele, você vai pro inferno, vai pro mármore do inferno, vai queimar, vai pro Indra, você vai pro inferno de Azura, dentro da crença deles. Por que a crença da igreja católica tem que ser seguida? Por quem é católico, aí nós vamos respeitar. Né? Maria também poderia já saber sobre a vida e morte de Jesus? Eu acho que ela não sabia que ele ia morrer, isso eu acho que não. Mas que ela sabia que ele era o Messias, aquela coisa toda, sim. Né? O que a gente sabe da informação sobre Maria é que Maria também, quando ela era nova, ela embarcou na viagem do pessoal. Ela achou que Jesus ia ser o rei de Israel. Rei mesmo, coroa na cabeça e tudo mais. Né? Com o tempo,
né, ela foi percebendo que a missão de Jesus era um pouco diferente daquilo que eram as expectativas, até porque Maria era um espírito muito mais iluminado que a média daquelas pessoas, né? Mas Maria estava encarnada, né? Ou seja, ela estava dentro de um contexto social, né, cultural, né, e isso tinha um peso, né? Maria tinha 13 anos quando Jesus nasceu, você imagina o que é isso, né? Então você é uma criança, né? Então nós temos que dar um descontinho para Maria, né? Mas Maria, ela foi compreendendo, né? Talvez se compreendeu mais rápido a diferença do Messias que os judeus esperavam e do Messias que Jesus era, né? Apesar de que ela ainda ficava meio que na torcida de Jesus ser o rei mesmo, do jeito que eles esperavam, aquela coisa, né, gente? Não tem que entender, né? Mas Maria compreendeu a missão de Jesus muito rápido, né? Ela percebeu que não ia dar bem, né? Como toda mãe, né? Esse negócio não vai dar certo esse negócio, né? Mas é isso, amigos, nós estamos falando muita coisa, né? Maria reencarnou outras vezes. A gente sabe de 2 encarnações de Maria que nós temos certeza, né? Que esse espírito conta pra gente. A primeira é que ela foi no Egito Antigo, ela era Ísis, né? A deusa Ísis. Né? Na verdade, era uma egípcia chamada Ísis, tá? Que depois eles adoraram como deus. Mesma coisa, né? Adoraram Maria como deus também. Né? E que na Idade Média ela reencarnou como Clara de Assis, tá? Era Maria. Né? Ela e o João juntinho, né? Reencarnaram. Eles só andam juntos, né? Maria e João só reencarnam junto. Tá? Onde o João Evangelista encarna, Maria encarna ali por perto ali também. Né? Então lá no Egito ela era Ísis, ele era Osíris. Depois quando veio Jesus, Maria e João, né? Era a mãe, ele era o melhor amigo, né? E quando nasce lá na Itália o Francisco de Assis nasce, né? Que é o João Evangelista reencarnado, Maria renasce também como Clara, tá? Apesar de muita gente torcer o nariz quando você fala isso, né? Porque acha que Maria não pode ter reencarnado, né? Mas tudo bem. Mas porque só Jesus foi crucificado, os outros 2 estavam na cruz, foram amarrados e não pregados. Não, eles foram pregados na cruz, tá? Isso aí é porque muitas vezes nas representações religiosas eles não representam os ladrões. A crucificação envolvia a transfixiação dos membros, senão a pessoa não morria, né? Então a crucificação era ser pregado fisicamente. Normalmente, para a pessoa não morrer muito rápido, eles amarravam os braços na cruz para sustentar mais fácil o corpo e a pessoa não morrer tão rápido. Né? Até porque o cravo tampava o sangramento, então a pessoa ficava lá, ó, né? Mas todo mundo, os ladrões, o que aconteceu com os ladrões, né? Que se chamam de ladrões, né? Que é o Dimas e o Gistas, né? Que também são apelidos, tá, gente? Esse é o nome criado pela igreja. É o seguinte: eles não foram flagelados igual Jesus. Tá? Então o que acontece? Eles iam durar na cruz muito mais tempo. Tanto é que eles matam eles porque estava chegando. O que acontece? Estava acabando o dia e ia entrar no sábado de Páscoa, que era um feriado religioso. Né? E havia um acordo entre os romanos que não era para deixar ninguém crucificado no sábado de Páscoa. Então o que eles fizeram? Eles foram lá e quebraram as pernas dos 2 que estavam crucificados para eles morrerem asfixiados. Porque normalmente a pessoa ficava pendurada, né? Então ela tinha que fazer força para respirar. E aí o que eles faziam? Eles foram lá quebrar as pernas deles, aguentaram, morreram asfixiados. Tá? Jesus, né? Ele morreu em consequência dos ferimentos da asfixia também. Jesus estava em outro estado, mas eles foram pregados na cruz, tá? Igualzinho. Só não foram torturados igual Jesus antes, tá bom? É isso, meus amigos, né? Nós estamos aqui, não passamos da hora, meu Deus, desculpa, gente, falei demais, passando 13 minutos do horário. Eu tô até bobo aqui que o Instagram não fechou a live. Desculpa, gente, nossa. Isso é falta de compromisso, perdão, meus amigos. A gente passou 13 minutos do horário. Ô, Jesus! Né? Nós vamos terminar o nosso estudo, né? Agradecendo aí a todos. Né? Na verdade, nem é um estudo, né, gente? Quem, né, tem a ousadia de falar que isso é um estudo, né? É uma conversa aqui, um bate-papo de amigos aqui. Né? O nosso objetivo é esse. Estudo se a gente tivesse algum conhecimento, né? Ou que a gente tivesse alguma cátedra, né? Amigo, porque eles ficaram Jesus para ver se ele tinha morrido, né? O que acontece? Deu a hora lá que anoitecer, eles não podiam ficar na cruz por causa do feriado religioso. O que eles fizeram? Foram lá quebrar as pernas dos 2, né? Que estavam do lado. Morreu os 2. Jesus já estava morto, mas para certificar que Jesus estava morto, o cara foi lá e enfiou uma lança no peito dele. Tipo assim, morreu mesmo? Será que morreu? Pega aí. Pô, né? Já sabiam que estava morto, fizeram aquilo só para poder certificar da morte. Até foi bom para provar para o pessoal, morreu mesmo, né? Não fingiu de morto não. Né?
Então, o que acontece, né, meus amigos? Nós estamos terminando o estudo. Domingo, agora, nós temos continuidade do nosso estudo do livro Nosso Lar. Nós vamos estudar o primeiro capítulo do livro Nosso Lar, capítulo 1. Né? Te agradeço aí a todos os amigos que acompanharam a gente. Pede desculpa. Né? Na verdade, como a gente falou, não tem, né, a gente não tem a audácia de querer fazer estudo, essas coisas, que a gente não tem nem conhecimento, nem, né, estudo suficiente para isso. Né? A gente estava aqui conversando, né, trocando ideias, aí, passando o que os amigos espirituais nos ensinam, né? De maneira mais simples possível, tá? Eu peço a Jesus que abençoe a todos nós. Vamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos a Jesus, pedindo que o Mestre Amigo nos envolva com as melhores vibrações de paz, de carinho, de afeto. Senhor Jesus, acompanha cada um de nós, para que possamos estabelecer no coração a certeza do bem, da luz e do afeto. Esteja conosco, Divino Amigo, abençoando, trabalhando, nos ajudando a sermos pessoas melhores. Abençoa, Senhor, todos aqueles que aqui estão, todos aqueles que nós amamos e principalmente aqueles que precisamos aprender a amar. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite, muita paz, muita luz. Jesus nos abençoe hoje e por todo sempre. Até domingo, se Deus quiser. Muito obrigado aí, viu, pessoal? Deus.